Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 28 de agosto de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, nesse canal qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia para estar acompanhando essa leitura comigo. E vamos levar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós a presença poderosa do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê inteligência e para que essa palavra adentre em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo 106, Canto de Ação de Graças. Aleluia. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que ele livrou das mãos do opressor, assim como os que congregou de todos os países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia, clamaram então ao Senhor. Ele os livrou de suas tribulações e os que conduziu pelo bom caminho, para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque desendentou a garganta sequiosa e acumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhara o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros, enfermos por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhes causava náuseas. Chegaram às portas da morte. Em sua angústia, clamaram então ao Senhor, e os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Agradeça ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizerem ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou tremendo vento, que impeliu para o alto de suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos. Suas almas desfinhavam em angústias, titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram.
e se alegraram, porque elas amainaram, e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na Assembleia do Povo e o louvem no conselho dos anciãos. Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados, que fundaram uma cidade para morar, e semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos. E os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente, e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois seu número se reduziu, e caíram na miséria, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por intransitáveis desertos, Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegram, e toda a maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar estas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Palavra do Senhor, graças a Deus. Curta, compartilhe, faça sua inscrição, convide mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária da Palavra de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.